Minaj briga com todo mundo, a gente já sabe, mas uma das brigas mais famosas que ela tem é com a Cardi B e que sempre gera muito entretenimento pra gente. Recentemente elas voltaram a se desentender no Twitter, foi babado, confusão, e a gente vai ver hoje a linha do tempo da briga entre as duas, como que tudo isso começou e o que aconteceu recentemente. Existem discordâncias, assim, de quando que começou todo esse rolê das duas, mas um dos pontos bem marcantes nessa briga das duas foi em 2017 ainda, quando a Cardi ela era ainda uma rapper bem pequena, assim, bem underground. Na real, a Cardi ela meio que surgiu, ela era uma pessoa de reality show, assim. Eu não sei se vocês estão ligados, mas ela participou de um reality show, ela era super famosa por isso. Até tem vários clipes antigos de meme dela, e ela até tinha os dentinhos mais tortinhos, assim, e tal. Dá pra ver que ela fez muita cirurgia plástica, né, normal. Mas enfim, ela surgiu desse programa, ela era meio que uma estrela de reality show. Eu acho que tem muita gente que ainda hoje em dia não tem noção disso e tal, porque era um rolê muito gringo, né? Lá nos Estados Unidos ela era muito conhecida por isso. Mas eu tenho a impressão de que quando veio pro Brasil, ela já veio como rapper e tal, então a galera não conhecia muito esse background da Cardi B. As primeiras fofocas de desentendimento entre a Nicki e a Cardi começaram em 2017. Na verdade, foi a primeira vez que as pessoas começaram a falar sobre isso e tal. Por quê? A Cardi apareceu no show da Remy Ma. Eu não sei se vocês estão ligados, assim, pra quem é fã da Nicki, mas a Remy Ma é uma das maiores, assim, inimigas da Nicki, uma das maiores brigas da Nicki, assim. Que as brigas com a Cardi, elas são muito conhecidas e tal. E eu tenho a impressão, posso estar maluca, mas que a Remy Ma não é tão conhecida como rapper aqui no Brasil. Ela é uma rapper e tal, e ela é bem antigona até, ela não é de agora, né? Então ela tem essa briga com a Nicki faz muito tempo, mas muito tempo mesmo. Então, pra vocês terem uma ideia, em 2017, o que rolou? A Cardi apareceu nesse show da Remy Ma logo depois da Remy cantar uma música que é uma diss direta pra Nicki Minaj. E é muito bom porque tem uma imagem desse show da Remy que tem uma imagem aquelas imagens de tipo Rest in Peace e tal, quando a pessoa morre. E eles colocaram a cara da Nicki Minaj dentro desse Rest in Peace. E aí a Cardi entra logo depois dela ter cantado essa diss. Então a galera já começou a especular, tipo assim, a Nicki não deve ter gostado e tal, até por causa da personalidade da Nicki Minaj, né? Mas enfim, ela não falou nada sobre isso e tal, até porque eu acho que a briga ali era entre as duas, entre a Remy e a Nicki, e a Cardi B não falou nada sobre essa treta, ela só apareceu no show. Então meio que a galera ficou assim, não sei, talvez a Nicki esteja brava, mas a Nicki não falou nada na época. Mas as especulações é de que a rusga começou ali, nesse show de 2017, que ela apareceu no show da Remy, que era uma das maiores brigas com a Nicki desde aquela época, né? Ainda em 2017, saiu a música No Flags. Não sei se vocês lembram dessa música. Eu não. Que a Nicki fez uma participação junto com o Offset e o 21 Savage. E aí as pessoas começaram a falar e teorizar de que a Nicki teria roubado o lugar da Cardi na música. Que meio que era pra Cardi cantar com os dois, só que a Nicki meio que roubou esse lugar dela e tal. E que ela teria substituído a Cardi. E a Nicki negou as acusações, falou, não tem nada a ver, era pra eu estar na música desde sempre e eu não substituí ninguém. E em setembro desse mesmo ano, setembro de 2017, a Cardi B, se tornou a segunda mulher rapper a atingir número 1 na Billboard. A primeira foi a Lauryn Hill com Do Whoop That Tem em 98. Então, caramba, imagine, de 98 pra 2017, né? Foi a primeira mulher rapper a chegar no hit 1 da Billboard. Mas enfim, com o hit dela, o Bodak Yellow. E naquele ano de 2017 foi muito, muito, muito falado da Cardi B. Muito, muito. Foi quando, tipo, ela estourou real pro mundo inteiro, assim. Eu lembro dessa música e esse clipe tinha muita view, a galera tava escutando muito, tava em primeiro lugar nas paradas, assim, tipo assim, de rap, Bodak Yellow, foi o ano do Bodak Yellow, assim, foi o ano da Cardi. E, inclusive, quando isso aconteceu, a Nicki Minaj parabenizou a Cardi pelo número 1. Tem até o tweetzinho dela falando, parabéns pra Cardi, tal, pelo número 1. Ela chegou a parabenizar a Cardi pelo topo que ela conseguiu, né? E então dá pra ver que até aqui, pelo menos, não parece que elas tinham uma ruga, né? Pelo menos uma rusga. Aparentemente tava tudo bem, tava tudo certo, elas meio que estavam se parabenizando ali. E, inclusive, tem registros da Cardi falando da Nicki. Obviamente, né? Porque
Eu sei que a Nick, direto, ela gosta de ficar falando que... porque essas meninas ficavam falando de mim, porque eu sempre fui referência pra ela. Óbvio que a Nick sempre foi referência pra todas elas, porque ela, até muito tempo, assim, e demorou muito pra Cardi tá no topo. Pra Nick tá no topo, e era só a Nick tava sozinha lá. O rolê é que de uns anos pra cá, tipo, principalmente desde ali 2017, quando surgiu a Cardi, quando surgiram outras meninas... foi dando pra ver, assim, que esse espaço de rapper feminina que tava no topo e que tava fazendo até música com outras artistas pop e que viravam aquela rapper meio pop, assim, que, tipo, todo mundo conhecia, como hoje em dia é a Cardi, como hoje em dia é a Megan, como hoje em dia é a Latto, como hoje em dia, tipo, tem várias meninas, né, pelo menos que eu sigo, assim, e curto que elas são assim, são essas divas pop que são rappers femininas, né, que vieram desse background do rap, mas tem um pouco aquele negócio de diva pop, de ter look, de participar de semana de moda, de não ficar só no underground, de participar do mundo muito maior, assim, né? Porque a gente sabe que nos anos anteriores, tipo assim, a Nick é muito foda, a Nick foi muito pioneira em várias coisas. Mas antes da Nick vieram outras mulheres, entendeu? Acho que não dá pra falar só da Nick. A gente tinha outros exemplos, assim, mas pra gente falar, assim, de 2010, ali anos 2000 pra cá, a gente tem a Nick que tava ali sozinha. Então, antes a gente tinha ali o Kim, aí veio a Nick, que tava ali sozinha, e agora, hoje em dia, a gente tem um monte de menina dividindo o espaço, né? Porque meio que não é um espaço pra uma pessoa só. É um lugar que você pode ser fã de várias pessoas ao mesmo tempo. Enfim, né? Aí aqui, na linha do tempo, a gente chega na primeira vez que eu ouvi falar de algum tipo de desentendimento das duas, que foi quando saiu a música Motorsport, que é uma música do Migos, que tem a participação da Nick e da Cardi. Tudo começou porque a Cardi foi fazer uma entrevista numa rádio e falou que os versos da Nick eram diferentes da versão oficial e que foi lançada oficialmente, que a Nick teria mudado os versos da música. You know, when I heard the track... Right. Her verse was in Finnish. Well, it's not the verse that is on right now. Em 2018, a Cardi lançou o icônico, que é o primeiro álbum dela, que é o Invasion of Privacy. Ele recebeu muitos elogios da crítica, ele pegou o top 1 na Billboard. E antes do lançamento desse álbum dela, icônico, ela até deu uma entrevista falando... As pessoas perguntavam muito, né? Sempre perguntavam pra Cardi sobre a Nick e perguntavam pra Nick sobre a Cardi. E... as duas, assim, no geral, em entrevistas, sempre falavam que as pessoas estavam inventando coisa, que as pessoas viam coisa onde não tinha, que elas não tinham briga, que isso era coisa, tipo, ali do mercado que queria trazer uma rivalidade entre as duas. E até aí, eu meio que acredito que sim. Eu vou falar a minha opinião no final do vídeo, mas eu acho que sim. Tipo, as pessoas gostavam de criar muita rivalidade entre as duas, né? Então, até hoje elas fazem isso, né? De trazer número, de trazer isso, de trazer aquilo, porque uma fez isso, outra fez aquilo. Então, eu sinto que é muito, tipo, os fãs fazem muito isso, o mercado faz muito isso, né? E sempre fez. Sempre quando aparece uma artista nova, eles gostam de ficar falando sobre outra. Então, por exemplo, agora a gente tem a Sabrina Carpenter, que tá muito em alta, tá fazendo muito show e tal, tá ganhando muito prêmio. Aí eles sempre dão um jeitinho de perguntar, e a Britney, não sei o quê, e aí gostar de ficar colocando uma artista nova contra um artista antigo pra dizer que, você é a nova fulana, você é a nova ciclana, você tem um problema com a fulana, um problema com a ciclana. E, assim, dentro da cultura do rap, dentro dessa cultura dessas meninas, ela de ser uma bad bitch, não sei o quê, não é comum você levar desaforo pra casa, não é comum você ver alguém falando de você e você ficar quieto e tal. Você tem que ser a melhor, você tem que ser a maior. Meio que a Nick, tipo assim, é o maior exemplo desse tipo de cultura, assim. And now, back to this bitch that had a lot to say about me the other day in the press. Miley, what's good? Hey! Então, eu acho que eles até ficavam perguntando muito sobre uma pra outra nas entrevistas, pra ver o que uma ia falar da outra, se eles iam conseguir acender algum tipo de briga entre as duas, conseguir algum desentendimento entre as duas, entendeu? Pra gerar uma fofoca. Mas a resposta delas, no geral, era essa, meio morna, de tipo, a gente não tem nenhuma briga e tal. Mas claramente elas também não eram amigas, o que eu acho que tá tudo bem, né? Tipo, você não precisa ser amiga de todo mundo. Mas, até essa época ali, elas estavam meio que, não tem nada entre a gente. Em abril do mesmo ano, que foi 2018, a Nick tava se preparando pra lançar o álbum novo dela, o Queen. E aí ela tinha lançado Chun-Li e Barbie Things. E
Ela foi numa entrevista de divulgação e disse o seguinte sobre a Cardi, né? A única coisa que a Cardi fez que realmente me magoou foi a primeira entrevista depois do lançamento de Motorsport. Me magoou muito porque a única coisa que ela continuou dizendo foi: eu não ouvi esse verso, ela mudou o verso. Então ela deixou bem claro aqui que ela ficou incomodada com essa fala da Cardi e tal. Então foi aí que começaram os comentários sobre: fiquei chateada com isso, fiquei chateada com aquilo. Ela ficou bem incomodada porque nessa época do Motorsport, como a galera já tava meio que rivalizando as duas, que as duas tinham uma briga e tal, alguma coisa nos bastidores, ela não conseguiu participar da gravação do clipe. O clipe saiu e ela não tava junto com os outros rappers, junto com o Migos e junto com a Cardi. E aí todo mundo começou a meio que... Todo mundo não, né? Mas muitas pessoas começaram a criticar a Nicki. Como se a Nicki se achasse melhor que todo mundo, como se ela fosse a criadora de rivalidade e que ela não tinha participado do clipe porque ela não queria estar misturada com todo mundo, etc. Meio que uns ataques, assim. E ela falou numa entrevista que ela tinha ficado incomodada porque ninguém foi defender ela, entendeu? Porque, segundo ela teve um problema com a pessoa que faz o cabelo dela, que essa pessoa não tinha conseguido participar da gravação no mesmo dia que os outros, e aí ela não pôde participar no mesmo dia, e ela falou que ela tinha um motivo e tal, e ninguém defendeu ela, que o Migos não falou nada, que a Cardi não falou nada pra defender ela. Todos eles me deixaram fingir que menti, e mesmo com conflito de agenda, ela está usando o meu cabeleireiro agora. Então até ele pode atestar o fato de que houve um conflito de agenda, disse ela. Eu realmente a apoiei totalmente, e até essa entrevista recente, nunca tinha visto demonstrar amor genuíno por mim em uma entrevista. Tipo assim, quis se fazer um pouco de vítima, assim, tipo assim, ela nunca fala bem de mim em lugar nenhum, tipo assim, ela só apareceu pra falar mal e tal. Eu achei que ela fez um pouco o papel de vítima, assim, de tipo, sou um pouco coitadinha, estão falando mal de mim e ninguém me defende, sabe? Enfim, aí você pode discordar e colocar nos comentários, mas eu senti um pouquinho essa vibe dela e talvez você sinta um pouquinho mais pra frente no vídeo também. Em maio de 2018, as duas foram fotografadas juntas, se abraçando e tal, num evento do Met Gala. E aqui, abre aspas da Cardi, né? Eu nunca briguei com ninguém, houve um mal entendido. Ela sentia algo de um jeito e eu definitivamente sentia algo de outro jeito. Não queria falar sobre isso em público porque sentia que nos veríamos novamente e falaríamos sobre isso. Em agosto, a Nicki Minaj finalmente lançou o Queen. E pouco tempo depois do lançamento, os fãs começaram a especular de que aquela música Ganja Burn tinha uma crítica pra Cardi, tinha um verso de críticas pra Cardi. Ao contrário de muitas dessas bitches, sejam elas malucas ou malucas, pelo menos posso dizer que escrevi cada rap que eu faço. Supostamente acusando a Cardi de não escrever os raps que ela faz. Bom, pior que é uma acusação meio pesada, assim, pra quem é do rolê do rap, porque, tipo assim, em qualquer outro tipo de música, sei lá, se vai falar de R&B, vai falar de pop, vai falar de rock, de qualquer outro gênero musical, é até legal quando eles trazem outras pessoas, assim, pra colaborar, porque eu sinto que a música fica rica e tal. Tipo, se você vê, cada pessoa tem uma referência diferente de música, então acho que a música sempre fica mais da hora, assim, quando você traz outras pessoas pra música e tal. Mas no rap, você falar que outras pessoas escrevem o teu rap é meio pesado, assim, é uma acusação bem forte quando você fala de rap e tal, né? Porque é uma cultura de você ter o freestyle, de você escrever suas próprias músicas. É bizarro, assim, você ter você ser rapper e outra pessoa escrever suas músicas, assim, é uma acusação bem, bem forte. E em setembro de 2018, foi o que começou... Até agora tava tudo meio morno ali, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Mas em setembro de 2018 foi o que explodiu a briga entre as duas, assim. Que é aquela briga onde a Cardi B aparece com aquela foto icônica que ela tá com um galo desse tamanho na cabeça saindo de um evento. O que aconteceu? A Cardi B e a Nicki se envolveram em uma briga na festa da Harper's Bazaar. Durante a semana de Nova York, e essa notícia apareceu em todo lugar, literalmente. Tem vídeo e tal, e essa foto icônica da Cardi B, óbvio. Em alguns vídeos, a Cardi, ela aparece tirando o sapato
pra julgar, assim, alguém. Eu acho que, se eu não me engano, nessa foto dela sai, assim, um sapato na mão e tal. Em outro vídeo, ela aparece sendo segurada, né, por seguranças, e ela grita: brinque comigo, bitch. Continue brincando, brinque com a não sei o que do meu filho. Bitch, eu vou te... Quer dizer, eu não quero falar palavrão, vou colocar em algum lugar da tela essa fala aqui dela. Enquanto a Nick, ela é protegida pelos seguranças. De acordo com o TMZ, a briga começou depois que a Cardi se aproximou da Nick, para, entre aspas, abordar mentiras que a Nick estava espalhando. Ela teria sido recebida com uma cotovelada do segurança, e aí a Nick, aí começou a briga, e a amiga da Nick, né, que tava com ela, também teria se envolvido na briga. Foi uma briga gigantesca, assim, e esse foi o ápice, assim, o começo de tudo, assim, foi quando tudo estourou. E essa briga é bizarra. Cardi B acabou sendo escoltada pra fora do evento depois que isso tudo aconteceu. E depois ela foi pro Instagram pra falar sobre tudo que tinha acontecido e direcionar tudo isso pra Nick. E ela falou muita coisa, tipo, esclareceu muita coisa nesse vídeo do Instagram. Eu deixei muita merda passar. Eu deixei você me insultar, eu deixei você mentir pra mim, eu deixei você tentar roubar minhas sacolas, estragar minha alimentação. Eu não entendi o que ela quis dizer com isso. Você ameaçou outros artistas da indústria, disse a eles que se trabalhassem comigo, você pararia de mexer com eles. Eu deixei você falar muita besteira sobre mim. A Cardi, ela acusou a Nick de ter falado que a Culture, fala sobre a Culture e sobre a Cardi ser uma mãe ruim. E pra quem acompanha a Cardi, pelo menos o mínimo, assim, sabe que ela odeia, ela não gosta que fale sobre os filhos dela. Depois disso e tal, desse incidente, depois do vídeo da Cardi B, a Nick tem um programa que, se eu não me engano, é um programa de rádio que se chama Queen Radio. E eu acho que umas 2 semanas depois de tudo que aconteceu, ela apareceu nesse programa pra falar que isso era mentira e que ela nunca falaria nada sobre o filho de outra pessoa. Eu acho que isso é um pouquinho estranho, né? Porque hoje em dia aconteceram coisas que desmentem isso aí que ela falou. E ela e a amiga, elas passaram todo... Ela levou essa amiga dela que tava junto na briga e tal. E elas passaram o programa todo falando sobre isso. E o tom da Nick, durante todo o programa, é um tom muito calmo. De tipo, eu sou inocente, eu não fiz nada, eu não falei nada. Ela é maluca e ela tentou me bater. Foi mais ou menos isso. E nesse programa também... Essa amiga da Cardi fica falando que foi ela que bateu na Cardi e tal. A Cardi fala que ela meio que apanhou, assim, sem querer, de um dos seguranças, né? Aparentemente foi essa cotovelada que ela levou, que ela saiu com aquele galo enorme na testa. E aí elas falam que tem vídeo, que tem prova e tal. Só que depois também ela aparece pedindo pra quem tivesse um vídeo de outro ângulo, pra que mandassem pra ela. Então, tipo assim, bem estranha essa história, sabe? Tipo, ela falou que a amiga bateu na Cardi e que tem como provar. Daqui a pouco ela não tem como provar e ela tava procurando vídeo, querendo pagar a gente na internet pra achar esse vídeo pra ela. Enfim, tudo bem controverso, assim. E, assim, gente, eu acho que nem a Cardi nem a Nick são inocentes e tal. Não acho que a Cardi seja também, porque... agora deu todo aquele rolê daquele vídeo, daquele áudio que vazou dela, bem antigo, né? Acho que não é de agora, dela ameaçando a Ice Spice. A Cardi B já foi processada e perdeu um processo por ter ameaçado outra pessoa. Então, ela não é inocente, né? Mas a Nick também não é. E aí... O que eu tenho sempre a impressão é que ela tá na briga, ela tá puxando briga junto com a Cardi, e aí no final ela sai como se fosse, eu sou tão coitada, eu só não sei o quê. Tanto tem esse vídeo bem famoso da Cardi com o cabelo laranja, que ela fala, Mr. Chun-Li Street Fighter, porque a Nick, tipo, fica se fazendo de bad bitch, tal, que briga, que não sei o quê, que chama, que faz o que acontece, e quando as coisas acontecem, ela meio que, tipo assim, não, eu sou inocente, ela que puxou a briga comigo, eu tava aqui no meu canto, ela que tá falando porcaria. Então, tipo assim, ela não escolhe um personagem, né? Ela tá sempre nesse personagem de ficar falando que ela faz e acontece e depois ficar se fazendo de coitada, como se ela não fizesse nada. This is my thing, Nicki Minaj, right? How you saying that I got ragged by Riley when there's so many footages of that night, every single angle, and where am I getting ragged at? Why would I be here sitting in line like, oh yeah, I did this, I did that, knowing that the next day there's gonna be so much footages of that same night? And second of all,
How you say that I was the wild animal, that I attacked you, that you was mortified, that you was humiliated, playing the victim, but now you're the gangster? You need to pick a side. Do you want to be the victim or do you want to be the gangster? You lie so much you can't even keep up with your fucking lies. First you're saying that you got the footage, your cameraman got the footage, but now you're talking about you want to pay somebody $100,000 if they give you the footage? Yo, makes sense when you talking. I thought you was the victim. I know what there's footage of. You standing on the wall talking about, I'm standing right here. Miss Chung Lee, the Street Fighter. A Cardi é uma pessoa que, como eu falei, ela não é inocente e tal, mas ela meio que... das coisas que ela já fez, ela pega e admite. Que nem esse processo que ela perdeu por ameaçar uma pessoa, ela falou a real. Ela falou, sim, eu ameacei a mina e tal. Tanto que ela perdeu por isso e tal. Quando saiu esse áudio aí, a Lara estava envolvida nesse rolê todo da Ice Spice, desse áudio que vazou. E a Cardi falou que já tinha se desculpado com a Lara, que não tinha nada de errado com a menina, não tinha uma briga com ela e que ia mandar uma bolsa pra ela e tal. Então eu não sei, assim, não tô falando que as duas estão certas e tal, mas a Nicki tem esse jeito meio dissimulado, assim, de agir nas brigas. Inclusive, nesse mesmo ano, a irmã da Cardi, a Hennessy, que tá sempre envolvida nas brigas junto com a Cardi. Eu acho bonitinho, porque elas são muito família, assim. Bonitinho mais ou menos, né? Porque a Hennessy fala umas coisas meio absurdas. Mas a Hennessy tá sempre... envolvida, assim, junto com a Cardi nessas brigas, e ela tá sempre defendendo a Cardi. E numa dessas, nesse mesmo ano de 2018, a Hennessy foi pras redes sociais falar que a Nicki teria vazado o número da Cardi. Porque o que aconteceu? Depois dessa briga das duas, um dia depois, o número da Cardi vazou. E a Cardi começou a ser muito atacada por fãs da Nicki no número dela. Então a Hennessy juntou um com mais um e falou que foi a Nicki Minaj que vazou esse número dela. E assim, eu não duvidaria, não tô falando que porque não existem provas, né? Mas eu não duvidaria se a Nicki fizesse isso, porque já aconteceu de prints e tal, de grupo que a Nicki tem com fãs, não sei se era no Instagram ou em outro lugar, da Nicki falando sobre artistas e pedindo pros fãs irem lá atacar o artista X e tal. Então, eu não sei, eu não duvidaria, mas não dá pra saber porque não existem provas. E aí, em mais um episódio, depois... Porque tava acontecendo toda essa treta ao mesmo tempo, de acusação, etc e tal, de xingamento, de resposta, e inda e vinda e tal. E aí, num desses programas do Cream Radio, da Nicki, ela negou ter vazado o número da Cardi B, falou que quis um feat com a Cardi recusou, que não quis fechar um contrato com uma marca de roupa, que, tipo, deixou a Cardi de lado pra fechar com a Nicki. Ela falou que não fechou, meio que por irmandade, sei lá o quê. Enfim, né? Como se ela fosse, tipo... Ai, ela é tão galera, ela é tão querida, ela é tão girls girl, né? E aí, tipo, essa louca que tá puxando briga comigo. Eu acho que são duas loucas brigando. Mas, enfim, como eu falei, ela tem sempre esse posicionamento de... Ela tá brigando comigo, eu tô aqui no meu canto quieta. E aqui que eu acho que é um segundo momento importante, que a Cardi de novo foi pro Instagram pra falar sobre todas as situações envolvendo a Nicki Minaj. Ela falou que quem deixou o galo na cabeça dela não foi a amiga da Nicki, como ela tinha falado que tinha vídeo pra comprovar, e esse vídeo nunca apareceu. A rusga que as duas aparentemente tinham, né? Porque tem aquele No Limit que a Nicki não participou. E aí, a Nicki ficou falando depois que não foi convidada e tal, se fazendo assim, fui deixada de lado. E aí, a Cardi disse que ela foi convidada sim, que a Nicki não quis participar e daí ficou se fazendo de coitada. Now let's talk about how you barked at your managers because you and Jeezy got the same management and you barked at them because they gave me the No Limit record, which they presented to you first, and you didn't like the record, you didn't believe in the record. Nobody actually believed in the record. Me and Jeezy, every single time that it climbed up the charts, we was extremely excited, and you barked at your management because they gave me the record, and that's fucking bad. E falou também que a Nicki endossa o comportamento doentio dos fãs dela. E aí eu concordo. Eu concordo um pouco, porque é verdade. E pra quem tá acompanhando, assim, essas duas... essa briga recente delas, tipo, dá pra ver que isso é verdade. Até porque tem
muita gente defendendo a Nicki e tal. Eu acho que mais pra frente eu vou falar sobre isso. Mas a Nicki realmente, ela endossa muito esse comportamento dos fãs de atacar as pessoas e tal. Tiveram outras mini situações durante esses anos e tal. Mas chegando agora, em 2025, a Cardi lançou o segundo álbum da carreira dela, que é o Am I The Drama. E eu quero deixar um ponto aqui, que no podcast do Call Her Daddy, que a Cardi B participou, e eu acho que foi na semana passada, se eu não me engano, apareceram uns cortes dela falando, porque eu não lembro qual exatamente foi a pergunta, mas eu sei que no corte ela fala que ela nunca quis roubar o lugar de ninguém, que o sonho dela sempre foi cantar rap, e ela fez isso acontecer, ela participou do programa do reality show e fez tudo isso acontecer e tal, e que ela nunca veio pra roubar o lugar de ninguém, para as pessoas não ficarem acreditando nessas teorias da conspiração e tal, que ela só chegou, fez o trabalho dela e realizou o sonho dela e tal, e que o sonho dela nunca foi tirar o lugar de ninguém. Bem na semana do lançamento do álbum novo da Cardi, The Am I The Drama, quem que anunciou o álbum pro ano que vem? Sim, a Cardi B, que coincidência, não é mesmo? Enfim, a Cardi tava comemorando esses números do álbum meio por causa disso, entendeu? Acho que tem que ver o contexto, né? Ela tava emocionada porque o álbum tava indo relativamente o álbum tá indo bem em números e tal, porque ela não imaginava, né? Só o segundo álbum da carreira dela de anos. Ela demorou muitos anos pra lançar esse álbum. Ela não tava em alta e tal, né? O AP, por exemplo, foi lançado há muito tempo. Ela tinha que ter lançado esse álbum quando o AP ainda tava no auge, assim, pra galera dar muito stream no álbum, mas enfim, né? Demorou todo esse tempo. Ela tá grávida, tá sendo muito criticada por estar grávida. E aí, um monte de fã da Nicki. E aí, né, que começa essa discussão, porque tem muita gente na internet falando: foi a Cardi que começou, foi a Nicki que começou. Na verdade, foram os fãs. A culpa é dos fãs. Por quê? Porque a Cardi só estava comemorando os números dela, falando, eu não imaginei que ia ser tão grande e tal, e eu agradeço, não sei o quê. Foi meio que isso, foi só isso. Ela não citou a Nicki, ela não falou o nome da Nicki, nem nada. Ela só falou, pro número de uma artista e tal, isso tá muito bom, um dos melhores números pra artistas de rap, e enfim, né? Em momento nenhum ela citou a Nicki, deu a entender que era a Nicki que ela tava falando, e aí os fãs da Nicki começaram a postar no Twitter falando sobre números, que o número da Cardi era muito abaixo dos números da Nicki, começou a postar os números do Pink Print 2, eu acho, que é um dos álbuns que os maiores álbuns, assim, da Nicki, e é um álbum que tem muito pop, que fez muito sucesso. Enfim, e aí num desses tweets enfim, falando que o álbum da Cardi não alcançava os álbuns da Nicki e tal. E aí teve um post que foi o seguinte: apesar de relatos falsos, Nicki Minaj é a única rapper mulher a ultrapassar 200 mil unidades na primeira semana nesta década. E a Nicki, dali respondeu no Twitter, né? Respondeu com uma águia, tipo, postou uma águia embaixo, assim. Que é isso, você... Tipo assim, eu acho um pouco que foi uma resposta pra Cardi. Ela postou uma águia, e a águia, ela é o oposto dos corvos. Porque eu não sei se você viu, a Cardi tá usando o corvo como meio que símbolo pra esse disco novo dela. Tem um corvo na capa e tal. Ela usou muito corvo na divulgação também. A águia, ela é o oposto do corvo. Ela meio que demonstra superioridade aos corvos, né? Então ela meio que postou essa águia lá. Aí a Cardi, ela foi pro Twitter responder ela, né? Porque claramente foi um ataque pro álbum da Cardi. E aí, entre aspas aqui, você tá no ramo há uns 16 anos, precisa se comparar com seus colegas que começaram na sua época. Rihanna, Taylor Swift, Drake, são esses os números com os quais você deveria competir, mas não consegue porque está indo pior do que todos eles. Eu ainda estava no ensino médio quando você estreou, por que diabos você está se comparando a mim? A Cardi B... Ai, socorro. A Cardi B ainda chamou a Nicki de Barbie cocaína e vadia entediada, afirmando que ela deveria beijar os seus pés. Foi tipo um kiss my... Como que é? Eu esqueci como falar pé em inglês. Acho que é kiss my foot, kiss my feet. Alguma coisa assim que ela soltou. Tipo assim, como se fosse, para de encher o saco, sabe? Enfim. E aí uma coisa que eu fiquei assim...
de cara, porque como sempre, né, os fãs da Nicki, eles defendem ela com número, né, porque ultimamente ela tá tendo... Ultimamente não, né, nos últimos anos ela tem tido atitudes totalmente discutíveis, assim, pra não dizer coisa pior. Então, toda vez que eles precisam defender a Nicki, eles vão defender com mas ela é a rapper mais foda que existe. Nossa, mas olha os números dela. Tipo assim, nunca ninguém falou que a Nicki não é foda, que o trabalho dela não é foda, que durante muitos anos ela foi a única que tava no topo. Ela era. E ela é foda até hoje, o trabalho dela é muito foda, e não dá pra falar mal disso. Mas, tipo assim, a mina lançou o álbum, nem citou ela. E os fãs vêm e tem um tipo de atitude ridícula, o mínimo que ela poderia dizer é, tipo, cara, eu não tenho nada a ver com isso, eu nem responder, eu deixar pra lá. Tipo assim, eu acho que a resposta sempre de um artista pra outro é com número, com legado, com... Eu não lembro como que eu chamo isso, assim, mas... Quando você é uma artista grande do tamanho da Nicki Minaj, você tem que agir com superioridade. Se você vê artistas que ela deveria estar na mesma linha, que é a Beyoncé, que é a Taylor Swift, que é a Rihanna, artistas gigantescos, assim, tipo, você não devia estar respondendo gente no Twitter, sabe? Você devia estar lá fazendo teu trampo e respondendo com a tua grana, com o teu número, sabe? Tipo, sendo uma pessoa superior real, assim. E ela tá lá, tipo assim, E, enfim, depois disso que a Cardi B falou, depois dessa resposta dela, a Nicki começou a fazer um monte de ofensa e tal, falou da gravidez da Cardi, que ela tá grávida de novo, não sei o quê, que ela fez cirurgia pra parecer com a Nicki, uma baixaria. E assim, tipo... E o que eu senti é um pouco, sabe quando você não tem muito argumento com a pessoa? Aí você fica falando, tá grávida, como você que feia, queria ser que nem eu, Não sei, eu senti um pouco isso, assim, foi até umas ofensas meio infantil, sei lá. Foi um pouco isso que eu senti. Enfim, as duas são briguentas, né? Não levam desaforo pra casa, a Cardi também não. Acho que nenhuma das duas tá muito certa, porque a Nicki xinga a Cardi vai e responde, né? Elas ficam ali pau a pau no xingamento uma com a outra. E aí, aconteceu, assim, tipo, ontem, né? Hoje é que dia, ó? Hoje é dia 2 de outubro. Ontem, o que aconteceu? Uma parada super pesada, assim, porque a Nicki foi no Twitter simplesmente pra chamar os filhos da Cardi B de macaco. Foi simplesmente no Twitter falar, Culture, vocês, seus irmãozinhos suas irmãs são macacas e não sei o que e tal. Uma ofensa totalmente, extremamente racista e, tipo assim, vindo de outra mulher negra, sabe? Que também tem filho. Sendo que na primeira briga que elas tiveram e que a Cardi acusou ela de ter falado da Culture, ela falou, eu jamais falaria do filho de outra pessoa. Tipo assim, Mona, o que você tá fazendo agora? Tipo, publicamente xingando outra pessoa, sabe? Eu acho bizarro quem ainda fica do lado dela e tal. E, sinceramente, eu sempre fui muito fã da Nicki. Sempre fui muito, muito fã da Nicki. Sempre gostei muito da Nicki Minaj. Só que com as coisas que ela tem feito nos últimos anos, tipo, não tem como você defender ela desse tipo de situação, sabe? Você quer falar assim, não, eu acho que a Nicki é uma rapper superior a Cardi B. Beleza, é tua opinião, fechou. Ou, tipo, sei lá, às vezes você é um crítico especializado. Porque analisando o flow, analisando não sei o que, a Nicki é superior a Cardi. Beleza, tranquilo. Os números da Cardi nunca vão ultrapassar da Nicki. Beleza, tudo bem, entendeu? Tipo, indústria é isso, indústria é número e tal, relevância. A Cardi nunca vai ser relevante com a Nicki. Beleza, também, você pode ter razão e tal. Agora, você concordar com uma pessoa, tipo, com as coisas pessoais, né, que ela anda fazendo. Tipo, primeiro ela casou com aquele cara que o cara tem que se registrar em todo lugar que ele vai morar. Eu não sei se vocês sabem disso, eu não sei se aqui no Brasil tem. Mas nos Estados Unidos, quando você é um abusador, você abusou de alguém, você tem um histórico de abuso, você tem que se registrar toda vez que você muda de casa. Então, se você sai de uma cidade pra outra, você tem que se registrar na polícia, pra polícia saber onde você tá. E esse é o nível do cara que é marido dela. A mulher anti-vacina, tava lá no Twitter na época do Covid falando mal sobre vacina. Eu ainda não testei a vacina. Como se ela fosse uma grande cientista e tivesse que analisar o componente da vacina pra saber se a vacina é boa ou não. Falando mal de vacina. Tipo assim, complicadíssimo, sabe?
e você simplesmente fazer uma ofensa racista, assim, super pesada sobre o filho de outra pessoa. E, tipo, a troco de quê? De número? Porque uma pessoa postou número no Twitter? Vocês têm noção disso? Que ela, tipo, chamou a filha da Cardi de macaca porque postaram número no Twitter? Tipo assim, gente, é um negócio totalmente desbalanceado, assim, uma briga totalmente ridícula, nem faz sentido, sabe? Enfim, eu também não acho que a Cardi fica muito pra trás, eu não tô falando que ela é inocente, que ela é coitadinha, porque ela não é. Mas, nossa, eu acho que essa briga, assim, tá muito mais desbalanceada pro lado da Nicki do que pro lado da Cardi, sabe? Eu acho que a Nicki se passa demais e as pessoas ainda conseguem querer defender ela, falar que ela tá certa e tal. E ela tá tendo uns surtos no nível Kanye West, assim, de falar todo tipo de absurdo e bizarrice. E fica todo mundo passando a mão na cabeça, tipo assim, ai, mas na verdade a Cardi começou, mas ela é tão coitadinha e tal. Enfim, pelo menos essa é a minha opinião, né? Não sei a opinião de vocês, mas enfim. Deixem nos comentários tudo que vocês acham dessa situação. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Não me xinguem muito nos comentários. Não me xinguem nos comentários, inclusive. Tchau!